Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Métodos Cloud RP. Hoje vamos falar então sobre cálculo do custo interno. Nós vimos então no vídeo anterior como que a gente valoriza as matérias-primas, né? Que pode ser o custo de aquisição ou reposição. O aquisição é o automático do sistema baseado na última compra e o reposição então é o informado que você pode atribuir manualmente lá no cadastro de custo item. Com isso feito, então o que a gente precisa mais? A gente precisa da estrutura de produto. Então lá na estrutura de produto, que a gente já viu também, mas vamos recapitular rapidamente aqui, pois tem parâmetros aqui que influenciam diretamente, daqui a pouco não está fechando o seu custo, né? Você tem que dar uma revisada aqui, tá? Então aqui, ó, na estrutura, a gente tem esse parâmetro aqui, ó, custo. Esse cara, o padrão do sistema é marcado, tá? Mas se você eventualmente desmarcar para alguma matéria-prima aqui, ele não vai levar o custo, por exemplo, dessa matéria-prima aqui para essa peça, tá? Então, quando que teria sentido isso aqui estar desmarcado? Por exemplo, se você faz industrialização para terceiro e daí o cliente manda a matéria-prima para você. Aí você até vai criar uma estrutura tudo bonitinha aqui para poder fazer os controles, mas essa matéria-prima não gera custo para você, né? Aí você deixaria desmarcado. Outra questão, então, é o roteiro. A gente já viu também o cadastro de roteiro, tá? Mas o que é importante também, que aqui no roteiro, então, tenha o tempo. Pois esse tempo aqui, ele vai pegar o tempo em minutos, vai dividir pelo tamanho do lote, que nesse caso aqui como está 1, ele vai dividir 60 por 1, ele vai pegar 60 minutos. E ele vai pegar esses 60 minutos aqui, ele vai buscar o setor que está amarrado a essa operação, né? Que por sua vez vai ter então o centro de custo, né? Onde que vai ter lá os salários, encargos, gastos gerais e o custo hora. Então, se fosse, por exemplo, aqui um custo de R$60 a hora, o sistema ia gerar R$1 o minuto e ele ia multiplicar então lá por aquele tempo que está no roteiro para valorar essa operação que ele vai gerar lá no cálculo do custo interno, tá? Então, é fundamental então que essas informações estejam corretas, né? Se num primeiro momento você está implantando o sistema agora, você ainda não tem os roteiros de produção, você pode daqui a pouco tratar esse custo de mão de obra de uma outra forma, né? Mas a gente está tentando mostrar aqui tudo que o sistema oferece, né? Para que você possa ter então um cálculo mais correto, né? Você poderia daqui a pouco jogar a mão de obra toda lá como um custeio, como um percentual na formação de preço de venda. Algumas empresas fazem isso, só que na prática não é o ideal. Por que não é o ideal? Porque se você tem produtos mais complexos dentro da sua empresa e produtos mais simples, aí você joga tudo lá, a mão de obra é 30%. Aí o que vai acontecer? Aquele produto mais simples vai estar onerando, vai estar subsidiando o custo daquele outro produto mais complexo, que você demora mais para produzir, você precisa mais recursos de mão de obra e tudo mais, entende? Então, o ideal é que você tenha esse custo aqui, então, os tempos cronometrados e informados nas operações para que o sistema, então, possa realizar o cálculo do custo interno. Tendo, então, as matérias-primas valorizadas lá, né? Tem um detalhe aqui também, pessoal, que é muito importante, que às vezes dá erro aqui no cálculo do custo, é o seguinte, ó. Esse produto aqui, por exemplo, ó, ele é um produto fabricado, certo? Ele tem um filho aqui, ó, na estrutura. O que acontece? É fundamental que lá no cadastro, na visão de planejamento desse item, vamos pesquisar ele aqui, ele esteja com opção de ordem de fabricação. Se estiver aqui como comprado, como compra,
o sistema não vai calcular custo interno para esse item e aí vai distorcer um pouco o seu relatório. Ele vai entender que você está comprando pronta essa tampa, então não precisa mais da matéria-prima. Entendeu? Então, cuidem que esse parâmetro ali também do tipo de ordem influencia também no cálculo do custo interno, tá? Bom, tudo isso pronto, o que você vai fazer? Você vai entrar em cálculo do custo interno e vai calcular. É extremamente simples, né? Você só vai dar um OK aqui, ele vai executar o cálculo do custo interno para todos os seus produtos que tenham estrutura e roteiro. Onde que você vai enxergar isso? Você pode vir aqui, visualizar isso dentro daquele cadastro de custo de item que a gente viu. É o mesmo cadastro que a gente viu, que tem lá o custo de aquisição e o custo de reposição, vai ter aqui também os internos. Tá? Então, esse sistema já joga tudo nessa mesma tabela justamente para facilitar. Então, seria o caso desse item aqui, ó. É um custo interno. Então aqui embaixo ele já traz quanto que deu de mão de obra daquele produto, quanto que deu de matéria-prima e o total. Tá? Claro que você pode ver isso de outras formas, né? Então vamos entrar aqui no módulo de custo, vamos dar uma olhadinha aqui no relatório de custo detalhado de item. Tem outros modelos aqui que você pode testar também, mas lembre que antes de gerar o relatório, é fundamental que você rode o cálculo do custo interno, porque senão você vai estar pegando da última rodada. Então você rodou lá 10 dias atrás o custo interno, ele tirou a fotografia daquele momento, ele olhou os custos internos, custos de aquisição das matérias-primas que tinham até aquela data. Aí você rodou de novo hoje, aí ele já atualizou tudo. Tá? Então é um processo. Por que não é automático, pessoal? Era muito mais simples para métodos deixar isso automático, mas existem motivos às vezes para as coisas não serem automatizadas. O custo de aquisição lá, por exemplo, é automatizado. Esse aqui já não é automático, justamente para você poder conferir, rodar e depois gerar, por exemplo, uma lista de preço, outros processos. Tá? Então, aqui então vamos pegar um item aqui que eu tenho a estrutura cadastrada, né? E vou rodar então o meu relatório. Tem dois modelos aqui desse mesmo relatório. Esse relatório ele vai fazer o quê? Então ele vai dar o detalhamento daquele custo que a gente viu só o total lá, né? Então esse primeiro modelo aqui, ó, ele trouxe aqui então o produto pai lá e veio explodindo toda a estrutura aqui, ó. E aqui embaixo totalizou. E aqui ele me dá, ó, o custo de cada linha, ó. Tá vendo que aqui do lado da madeira, ó, tem um custo de aquisição. Do lado da travessa tem um custo interno, ID interno. Então ele já está trazendo aqui o tipo de custo que está sendo utilizado em cada situação. Tá? Vamos rodar o outro, que é o discriminado. Esse aqui ele é mais... ele tem um layout um pouquinho diferente, mais resumido, né? Mas ele é bem interessante também. Ó. O que ele faz? Aqui embaixo ele não abre linha a linha, que nem aquele lá. Né? Esse aqui ele já totaliza. Então essa matéria-prima, se ela aparece 4, 5 vezes na estrutura, aqui ele vai me dar só o total. Ó. E vai me dizer então quanto que eu tenho desse custo dessa matéria-prima nesse produto e quanto essa matéria-prima representa no total do meu produto final. Aqui em cima as operações, ó, o tempo, né, o custo minuto, que ele divide lá pelo custo hora, que a gente já viu, né? E aqui então está me dizendo então que esse produto tem 12% de mão de obra, 88% de matéria-prima, custo total do produto. Resumindo, é isso, tá? Então o custo interno é esse processo que puxa então as matérias-primas a partir do custo de aquisição ou custo de reposição, que a gente viu no vídeo anterior, puxa também os roteiros, né? E gera então esse cálculo automático para depois eu poder extrair relatórios como esses dois que a gente acabou de ver aqui. Certo, pessoal? Um abraço e até o nosso próximo vídeo.